Será que masturbação vicia? Será que masturbação faz mal? Será que eu posso me masturbar todo dia? Será que eu devo me masturbar? E se eu não masturbo é errado? Se eu masturbo tá certo? Essas e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo de hoje sob uma perspectiva tântrica. Então, se você tem interesse em temas como sexualidade consciente, intimidade, astrologia, magia sexual, dentre outras bruxarias, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações e deixa o seu like para que eu possa continuar produzindo conteúdos como esse e para que esse conteúdo seja recomendado para mais gente aqui no YouTube, beleza? Para quem não sabe, eu sou terapeuta tântrica há 6 anos, eu formo terapeutas, eu mentoro mulheres e essa questão da masturbação é uma questão que vem de forma recorrente na minha clínica, principalmente as mulheres tentando entender o que elas deveriam fazer. E é bem sintomático que as mulheres vêm assim tão desempoderadas da sua própria sexualidade que elas não têm um ponto de vista sobre isso, né? Que elas esperam que eu dê a resposta para elas como especialista. Se você não conhece o Tantra, se você tem curiosidade para conhecer, eu já vou deixar aqui no card um vídeo onde eu conto um pouquinho o que é o Tantra, mas nesse vídeo eu quero falar mais sobre a prática da masturbação, beleza? Então, será que masturbação vicia? Eu já posso dizer que sim, masturbação vicia, principalmente se ela é feita de uma forma inconsciente, rapidinha, com o objetivo de ter orgasmo. Aquilo pode ser um vício ali no meio do seu dia. Então, assim como o Instagram, o açúcar, o cigarro, o álcool e outros vícios quaisquer, a masturbação também pode se tornar um vício, tanto para mulheres quanto para homens. Isso é uma coisa que eu vejo muito pouca gente falando. Ainda é um tabu pensar que existem mulheres viciadas em masturbação, mas existem. Eu já atendi várias mulheres com esse quadro no consultório. E o que isso ocasiona na vida afetiva e sexual da pessoa? Quando ela é viciada em masturbação, ela tem alguns efeitos colaterais desse vício. Um deles é que a região genital dela fica dessensibilizada, ou seja, ela perde a sensibilidade ao toque, à língua, enfim, naquela zona. O outro efeito, que é um efeito mais emocional e energético, é que ela perde um pouco a capacidade de se conectar sexualmente com outra pessoa, porque ela já está muito habituada a fazer as coisas ali do jeito dela. Dentre outras consequências, gente, tem muitas consequências que eu poderia citar aqui, mas essas são as consequências principais. E quando a gente atrela a masturbação à pornografia, né, a indústria pornográfica, ver vídeos, que é uma coisa cada vez mais fácil na internet, e mais uma vez é um tabu, porque muita gente não sabe que muitas mulheres são viciadas em pornografia também. A pornografia não é uma coisa que atinge só os homens. Existe toda uma indústria pornográfica em torno das mulheres hoje em dia. Então, quando está atrelado à pornografia, isso fica ainda mais grave, porque as imagens que ficam na cabeça, isso gera caminhos neuronais onde a pessoa vai se habituar a ter essa recompensa, que é o orgasmo, através desse caminho neuronal da pornografia. E aí, mais uma vez, vai ficar mais difícil ainda ela se conectar com uma parceria real, né? Porque o sexo real é muito diferente do sexo pornográfico. Para além disso, a pornografia, ela traz geralmente contextos muito violentos, né, para a sexualidade. Então a pessoa acaba associando ali o prazer sexual com um certo grau de violência, de desrespeito, etc. E na sexualidade tântrica a gente trabalha um pouquinho diferente. Então o primeiro ponto é esse: masturbação vicia, sim. E aí, quando a gente pensa assim, nessa cultura do sex shop, gente, que eu tenho um ranço imenso, tem muita gente viciada em vibrador, tem muita gente viciada em brinquedo erótico. E isso, mais uma vez, é um caminho de dessensibilização genital. Um caminho, como eu falei, que vai afastar essa pessoa do sexo real. Significa que a pessoa não pode usar sex toy? Pode usar, só que tem que usar com consciência. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Se já tiver esse vídeo, eu deixo aqui no card. Mas isso é um outro assunto, tá? Então, mais uma vez, essa cultura de sex shop faz com que a gente acredite que a masturbação é o caminho de salvação. Outra questão que entra mais numa perspectiva tântrica é que a masturbação ela é um desperdício da nossa energia vital, para mulheres também. Não sei se você sabe, mas dentro das escolas tântricas, a gente pratica a retenção seminal.
que é quando o homem ele evita, adia ao máximo a ejaculação. Por quê? Porque a ejaculação é potência vital. Tá cheio de espermatozoides, tá cheio de vida, e depois que o cara ejacula, ele perde muito a potência vital dele. Por isso que é muito comum o homem ficar mal-humorado depois de ejacular, ou ele se afastar da mulher, ele se distanciar, né? O cara fazer um sexo casual e depois ele não ligar. Não é necessariamente por causa da mulher, gente. Existe sim um mecanismo biológico que faz com que o homem sinta uma leve depressão depois de ejacular. E quando a gente faz o sexo sem ejaculação, isso não acontece. Então é um caminho para a gente ter uma sexualidade mais saudável, para que a gente use aquela potência de vida para outras coisas, para criar, para compor, para estudar, para trabalhar. Então, dentro do Tantra, a sexualidade ela é uma potência, assim como a energia elétrica, a gente usa ela para outras coisas. E para as mulheres, o orgasmo, principalmente com estimulação clitoriana, ele também gera essa perda energética. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente estuda e pesquisa, mas dentro do Tantra a gente sabe que isso acontece. E eu posso falar por mim, né, da minha experiência com a continência, que é a palavra que a gente usa para esse conter, né, esse orgasmo. Eu posso dizer, gente, que a minha vida mudou muito depois que eu deixei essa prática, deixei esse hábito. Eu acho que, eu não vou dizer que eu já fui viciada em masturbação, mas eu acho que eu já acreditei que eu deveria fazer, que isso era um sinal de saúde sexual, que isso era um sinal de que eu era uma mulher livre, aberta, descolada, e, e as coisas mudaram muito, assim, eu tenho muito mais foco, muito mais potência, muito mais vitalidade desde que eu deixei esse hábito. Queria comentar é que a masturbação ela também pode funcionar como um escapismo da realidade, né? Tem muita gente que se masturba ali no meio do dia quando não está conseguindo focar em outras tarefas ou quando está se sentindo mal por alguma coisa e acaba se tornando um evitamento ali da emoção que tá vindo, do sentimento que está vindo. Então é uma coisa para se pensar. E eu sei que você deve estar se perguntando, não acredito que eu vim nesse vídeo para ouvir tudo isso, eu não acredito que ela está dizendo isso, que saco, como é que eu faço a partir de agora? Existe uma forma de se masturbar que é saudável, que é consciente, que é tântrica? E a boa notícia é que sim, existe uma forma de se masturbar que é consciente, que é tântrica, que é saudável e que pode ser feita quando você quiser sentir esse prazer. E como que a gente faz essa forma mais tântrica de se masturbar? O primeiro passo para você saber se você está se masturbando por um vício ou se você está fazendo isso de uma forma saudável é se você está criando contexto para isso ou não. Quando a gente vai fazer sexo com uma outra pessoa, geralmente a gente cria um contexto para isso. Seja um date antes, seja um jantar, seja arrumar o seu quarto, botar uma roupa bonita, né? Geralmente a gente cria um contexto, ou pelo menos a gente deveria criar esse contexto. Quando a gente vai se masturbar, é a mesma coisa. É possível criar um contexto para fazer isso. E quando você está disposta a criar esse contexto, já é um sinal que você não está usando isso como escapismo. O que eu estou querendo dizer com criar um contexto? Pode ser tomar um banho, pode ser se arrumar, pode ser separar uma playlist para isso, pode ser separar objetos para você usar, ter um momento com você mesma, fazer uma automassagem, fazer coisas preliminares como você faria com outra pessoa. Isso é como se você estivesse fazendo sexo com uma parceria, só que a parceria é a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Outra coisa que a gente aplica na masturbação de uma forma saudável, nesse ritual de auto-amor, como eu gosto de chamar, é não ir direto para o genital. Né? Esse ir direto para o genital é um sinal de que você está se masturbando. Quando você está fazendo amor com você não faz isso. Assim como com uma parceria também, geralmente a gente não faz isso. Então, como eu falei, você pode fazer uma automassagem, você pode se tocar com toques mais leves, com toques sensoriais, não necessariamente com toques sexuais. Você pode se abraçar, você pode se fazer cafuné, você pode se fazer carinho. Você pode realmente tirar aquele momento para estar com seu corpo, para estar na sua presença, para se olhar no espelho, para dançar para você, criar realmente esse contexto para que o auto-amor aconteça. Outra coisa que você pode fazer é intercalar toques. Então, quando você for para o genital, você trazer toques novamente no resto do corpo, assim como a gente faria fazendo sexo com outra pessoa.
variar os ritmos, variar as velocidades, né? Diminuir, acelerar. Então, brincar com essas coisas mais dinâmicas pode fazer com que você descubra um novo prazer. Outra coisa que a gente faz mais na masturbação tântrica é a gente não ir até o fim, ou seja, eu não preciso ter um orgasmo toda vez que eu vou me tocar. Eu posso simplesmente ativar essa energia sexual pelo meu corpo e trazer ela de baixo para cima, que é uma das práticas que a gente faz no tantra. A continência, a sublimação, a consagração são técnicas tântricas um pouco mais avançadas. Elas são simples de fazer, mas elas exigem um ensinamento mestre-discípulo um pouco mais aprofundado do que um vídeo do YouTube. E eu preciso construir um caminho ali com a pessoa para poder passar essas técnicas e para fazer sentido, fazer efeito e dar bons resultados. Se você tiver interesse em se aprofundar nessas técnicas tântricas mais avançadas e usar a sua potência sexual para ter muito prazer, para ganhar muito dinheiro também, vou deixar aqui um vídeo onde eu conto um pouco da história de uma amiga minha que ganhou R$ 8.000 num dia que ela fez uma massagem tântrica. Inclusive, isso aconteceu de novo com a gente, porque ela fez a massagem em mim e também, de novo, ganhou R$ 8.000 e eu também tive ganhos nesse dia. Foi uma cura, uma libertação muito grande. Então, se você quiser avançar nesse estudo tântrico, eu vou deixar aqui as informações sobre a minha mentoria mais avançada aqui embaixo e também sobre o meu curso na Hotmart. Com essas informações que você tem aqui, você já pode começar a mudar sua rotina e a fazer um pouquinho diferente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver sugestão de temas, de assuntos, você pode colocar aqui nos comentários também, que vai ser um prazer poder trocar essa ideia com você, saber das suas experiências com a masturbação e o que você achou desse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.